A hiperatividade em crianças é uma preocupação de muitos pais e educadores na sociedade moderna. Além de comprometer a vida escolar, a sociabilidade da criança, podendo levar também essa criança a sofrer bullying por parte dos colegas da turma. Pois bem, o transtorno de déficit de atenção, ele é mais comum do que você possa imaginar. E esse déficit de atenção e hiperatividade, ele recebe uma sigla chamada de TDAH. Ele pode persistir até a adolescência e também chegar na vida adulta. Você saberia identificar hoje se o seu filho é hiperativo ou não? Pois bem, eu quero te ajudar você nessa árdua tarefa de saber se seu filho é hiperativo ou não é hiperativo, tá bom? De acordo com estudos da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, cerca de 75% das crianças com o transtorno se tornam adolescentes com TDAH, que é déficit de atenção e também somado com hiperatividade. Desses, aproximadamente 50% seguirão para a vida adulta com os sintomas também do TDAH. Será que você já viu algum adulto com o sintoma da hiperatividade e o déficit de atenção? De repente você convive com pessoas assim. Apenas no Brasil, o TDAH atinge cerca de 2 milhões de adultos, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, aquela mesma OMS. Esses números indicam, gente, a necessidade de um diagnóstico mais preciso, mais detalhado e também logo nos primeiros anos de vida, quando a criança nasce e ela começa a dar os seus primeiros passos na sua jornada da vida. É ali que precisa identificar as características daquela criança para você saber lidar com essa situação durante as etapas da infância e da adolescência. Quando esse exame ele é feito tardiamente, a pessoa passa por diversas dificuldades até descobrir que existe solução para a desatenção e agitação extrema. Isso mesmo, se você tem um filho com TDAH, déficit de atenção e também agitado, hiperativo, saiba que existe solução, saiba que existe um tratamento específico para que seu filho melhore a sua qualidade de vida. Mas vamos lá, eu quero fazer você entender o que é o TDAH, para que fique claro para você e você não tenha mais dúvidas sobre esse assunto. O transtorno de déficit de atenção e também hiperatividade, TDAH, é um transtorno de origem genética que afeta o desenvolvimento e funcionamento de variadas partes do cérebro. A criança, ela já nasce com isso, recebendo essa herança genética afetando o cérebro dela. E também é caracterizado por 3 sintomas principais. Que sintomas são esses? Primeiro, dificuldade de concentração. A criança não consegue se concentrar numa aula, numa leitura ou até mesmo em uma conversa. A segunda característica, hiperatividade e impulsividade. Uma criança que age por impulso a todo momento. E quando não possuem conhecimento do TDAH, os pais familiares eles enxergam esses sintomas como parte de uma personalidade da criança. Afinal, o que os pais falam sobre isso? Falam que as crianças são alegres, brincalhonas, cheias de energia por natureza, né? E aí acha que é normal a criança nunca parar, estar sempre agitado, sempre hiperativo. Mas será que isso é verdade? É comum identificar a existência do transtorno apenas durante a vida escolar do filho. Estudos apontam que 7% das crianças podem ser afetadas pelo transtorno quando atingem a idade escolar. Fica mais fácil, porque
porque ali você consegue identificar na escola que o seu filho, o seu aluno, ele não consegue ter concentração para assimilar, para trabalhar um conhecimento com qualidade. Um outro cenário que também deve ser avaliado é um cenário comum, que é confundir os sintomas com nervosismo, medo, insegurança ou má criação. As crianças com TDAH são rotuladas como arteiras, pois não conseguem ficar paradas e suas ações impulsivas podem resultar em objetos quebrados, bagunça para todo lado, não é isso? E até elas podem sofrer ferimentos leves por conta de tanta agitação e não parar nunca. E por conta também das brincadeiras e das artes em que eles fazem durante todo o momento. Mas, até certo ponto, é comum e é esperado que a criança seja vivaz e curiosa. Afinal, ser curioso é uma característica de uma criança, não é mesmo? Mas a intensidade dos 3 sintomas principais e os subsintomas que se originam destes é o que vai determinar se seu filho ele tem o TDAH ou se ele não tem o TDAH, né? Mas você, pai, você, mãe, como você pode identificar de forma clara e precisa se toda essa agitação do seu filho ela é normal ou se ela é, né, caracterizada como TDAH? Os pais comumente identificam a hiperatividade, gente, quando o filho começa a frequentar a escola, quando ele começa a se socializar, e aí logo vem as reclamações da direção da escola, do professor, a respeito do comportamento, agressividade, impulsividade e falta de concentração do filho, do estudante e da criança. E aí os professores, durante, todo o tempo, eles reclamam da inabilidade também do seu filho de executar atividades como as demais crianças, como atividades de matemática, atividade em grupo, português, biologia, os trabalhos corriqueiros da escola. Os colegas zombam dos seus comportamentos imprevisíveis e reações exageradas. E aí começa um problema, porque ocasionalmente, pelo TDAH, uma criança pode sofrer bullying durante todo o período escolar e ela vai buscar o isolamento social involuntário e também ficar distanciada dos colegas e criar uma aversão à escola. Quando conscientes do problema, os professores, educadores, eles são os verdadeiros aliados durante o tratamento do transtorno. E são eles que irão colaborar para o bem-estar e desenvolvimento dessa criança. Todavia, ainda são escassas as escolas que possuem professores treinados para educar uma criança com esse tipo de característica. A escola regular, ela ainda vive esse desafio, vive essa grande questão dos professores serem treinados e entenderem essa questão específica da vida de uma criança. Se você acredita que seu filho ele seja agitado, além do normal, agitado demais, então a primeira coisa que você tem que fazer é observar o seu comportamento com bastante atenção. Isso mesmo, seja cauteloso, tenha muita atenção e não pressione, não seja violento, agressivo com seu filho. Saiba que ele já nasceu assim e por ter essa condição diferente, ele necessita que você possa compreendê-lo diante desse momento de dificuldade. Então você, pai, avalie como ele age diante das frustrações, avalie como ele age diante das tarefas de casa, nas brincadeiras com os amiguinhos ou parentes. Avalie ele em todas as situações da vida diária, brincando, fazendo seja lá o que for. Avalie, observe o comportamento dele. Eu tenho certeza
que as suas observações, você pai, você mãe, elas serão essenciais para, com o passar do tempo, né, um especialista, quando você levar o seu filho no especialista, ele vai fazer uma série de perguntas sobre o cotidiano dessa criança e você vai levar tudo para ele anotado de forma clara e objetiva, né? Tudo muito bem registrado. Então, existem cenários que são enfrentados por crianças com déficit de atenção e também os seus familiares, né? Existem situações, e eu vou citar aqui algumas situações de dificuldades que essas crianças enfrentam no seu cotidiano. No primeiro cenário, o seu filho, o seu aluno, o seu sobrinho, ele pode enfrentar, nesse primeiro cenário, o seu filho ele pode não conseguir concluir as tarefas da escola, ou seguir as orientações do enunciado, as instruções do enunciado, de um simples enunciado escolar, né? E aí ele vai reclamar que não consegue fazer os trabalhos escolares com frequência, tá? Você vai receber bilhetes dos professores, da direção da escola, dizendo que o aluno, né, no caso do seu filho, ele está tendo um desempenho negativo na escola. E aí, isso serve também, né, para que você tenha uma atenção. Com as notas baixas, você também vai ser alertado sobre notas baixas, sobre o mau rendimento e sobre também o péssimo comportamento que ele possa ter nessa questão. Embora haja uma reação imediata, né, você vai ficar preocupado, é claro, e até mesmo se irritar com uma criança, você deve ter na sua mente a seguinte situação. Reveja a situação antes de conversar com seu filho. Entenda as dificuldades que ele passa. E você pode perceber que não será preguiça ou falta de vontade, mas sim um problema orgânico, um problema estrutural que ele está passando. E aí quando você entende que ele tem o TDAH e que esse TDAH afeta a capacidade de raciocínio, a capacidade de concentração do seu filho, do estudante, da criança, você vai ter uma outra visão. Você vai buscar ajuda, vai buscar um norte para ele, tá? E também tendo consciência que ele não compreende as instruções e faz do jeito que acha melhor, ou até compreende, mas durante a atividade ele fica distraído. Durante toda a atividade, a explicação, a mente dele voa, a mente dele vaga, tá? Durante a execução desses afazeres. Ele passa, né, claro, nítido, ele vai possuir grandes dificuldades de prestar atenção, principalmente nos detalhes, né, por um tempo prolongado. Ele não vai conseguir, de repente, ler um livro, executar uma tarefa durante minutos, durante horas ou até mesmo minutos, né, prolongando, e pode sim, por falta dessa atenção, cometer erros na tarefa. Então, nesse primeiro cenário que eu falei acima, é importante que você tenha clareza e entenda que é uma questão orgânica e não possa estar querendo o tempo todo punir o seu filho ou o seu aluno. No segundo cenário, gente, nós temos também uma situação em que seu filho ele pode apresentar uma energia de sobra, né? Ele está sempre ocupando a mente e o corpo de alguma brincadeira ou de alguma forma. E de repente ele não consegue ficar parado por muito tempo e não entende quando é hora de parar com a brincadeira, quando é hora, ele mistura o horário de brincar, o horário de tomar banho, o horário de jantar, descansar, ele nunca para, né? E aí, esses horários desorganizados, essa falta de coordenação de horário, nesse cenário 2, também é um sintoma que seu filho tem o TDAH. Mesmo quando você fala com ele, que você chama atenção, parece até mesmo que ele não está ali ouvindo, né, metade do que você está falando com ele. Ele não consegue entender muito bem as suas palavras. Parece que você fala e ele volta a ter
o mesmo comportamento. A hiperatividade é a culpada, tenha isso em mente. A grande culpada é a hiperatividade. A criança com TDAH, ela remexe na cadeira constantemente e precisa manter as mãos, os pés ocupados. Ela não para, ela está com as mãos ocupadas, ela está batendo os pés. E uma outra característica, além disso, em sua sede para gastar energia. Ele não consegue ficar ali sentado o tempo todo. Ele quer pular, ele quer andar, ele quer poder brincar perigosamente também, né? Enfrentando os desafios, como subir em locais inapropriados ou correr a 1000 por hora e até mesmo cair e sofrer ferimentos leves. Assim a gente espera e ser de ferimentos leves, não é mesmo? No cenário 3, gente, né? Falei do cenário 1, cenário 2. O cenário 3, ele também pode ser um cenário que o seu filho vai apresentar com características do TDAH. O seu filho, ele pode apresentar, né? Perder os brinquedos, ele pode perder os materiais escolares e, frequentemente, ele pode também se esquecer onde guardou os objetos. Ele não consegue lembrar onde está o caderno dele, onde está o lápis, a borracha. Ele tem dificuldade de se organizar por isso também. Pode ser uma outra característica, muito distraído e ter dificuldade em se lembrar de determinados até mesmo momentos do seu dia ou pedidos feitos pelo seu pai, né, pela sua mãe e pelo seu professor. Mas saiba que tudo isso é fruto de uma distração, tá? Fruto de uma distração que ele realmente fica tudo descompensado. E aí a distração, ela é tanta que ele logo muda o foco, né? Ele muda o foco da sua atenção. Ao mesmo tempo que ele está com uma atenção em uma coisa, ele já está com uma atenção para um barulho, ou um pássaro que está voando lá fora, tá? Ou alguém que está falando alguma coisa que não tem nada a ver com ele, através da janela, ou até mesmo acompanhando um programa de TV. Ele não se concentra, a mente dele vaga, né, ligeiramente para vários cantos com outras informações. Né? Novamente eu volto a dizer que os pais, eles costumam se irritar diante do comportamento, né, querendo empurrar a criança, gritar com a criança, diante de um momento de esquecimento da criança e que parece não querer mais fazer as coisas direito. Mas não é bem assim, tá? O que se deve fazer nessas situações é conversar com ele, dar um máximo de atenção e questioná-lo sobre os seus lapsos memoriais. Meu filho, por que você está esquecendo das coisas? Quando que você se concentra e quando que você esquece? Tenta mapear esse comportamento de memória para que você possa mapear, registrar, escrever tudo isso e levar para o especialista. Assim, gente, os pais, eles podem conseguir entender com que frequência e situações a criança perde os objetos, tá? Ou esquece das coisas. E aí ele vai ter ali, né, um conhecimento mais específico sobre esses lapsos de memória. Mas, de acordo com psicólogos e até artigos científicos que eu tive pesquisando, não se sabe qual é o psicólogo ideal para uma criança, né? Não se tem esse direcionamento. Olha, esse psicólogo vai ser o ideal para uma criança. Ele vai sanar os problemas do seu filho, né? Mas temos uma ferramenta que é muito importante hoje em dia, que você pode utilizar para fazer alguns testes. E esses testes, ele pode ser revelados em até alguns minutos. Mas é claro que você pai, você mãe, você tio, você tem grande importância, tá, na vida dessa criança, desse jovem adolescente que tem TDAH, tá? Então, gente, diante desses 3 cenários, espero poder ter ajudado vocês na construção desse conhecimento. Venha para o curso Érico Soeiro, tá? Meu nome é Érico Soeiro, eu sou professor aqui no curso Érico Soeiro e quero receber você para fazer um de nossos cursos. Um forte abraço,
Beijinho nas crianças e fiquem com Deus.